Hoje nós temos dia 31 de outubro, último dia de outubro, e é um dia marcado pela Reforma Protestante, pela reforma que Lutero iniciou há 506 anos, quando ele, com o propósito de que a sua igreja colocasse a Bíblia em primeiro lugar, buscasse a palavra de Deus, buscasse a presença de Jesus Cristo, o amor de Deus acima de todas as coisas, pudesse adorar somente a Deus. Por isso ele escreveu somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, tudo para a honra e glória de Deus. Não o que nós fazemos, mas o que Cristo fez por nós. Por isso o pecado, ele deforma. E Cristo transforma, Cristo quer transformar nossas vidas, renovar a nossa fé, a nossa mente. E depois de 506 anos a gente vê que a igreja continua sendo pecadora, pessoas continuam buscando outros deuses, dando maior valor àquilo que se vê nesse mundo, a objetos, e Deus está ficando de lado. Mas em Jesus Cristo nós temos viva esperança, aquele que transforma, reforma as nossas vidas. Então permita Deus reformar a sua vida, transformar a sua vida. Que a palavra de Deus, o amor de Deus seja e esteja em primeiro lugar na sua vida. A comunhão com os irmãos. Quem é cristão, ele anseia por comunhão, ele anseia estar junto com aqueles que adoram a Deus e agradecer a Deus pela salvação, pela viva esperança, porque é um Deus presente, é um Deus que trouxe a salvação a nós por meio de Jesus. Então é isso, somente isso que Lutero queria, que a sua igreja, que as pessoas buscassem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e assim pudessem adorar verdadeiramente a Deus. E por isso também motivou ele a fazer a tradução da Bíblia para a linguagem alemã, para a linguagem coloquial, para uma língua que todos entendessem e compreendessem, pudessem entender e compreender as missas igualmente. Então nós queremos louvar a Deus também, que nós podemos fazer parte desse processo de anúncio, de reforma, de transformação de mentes e corações, de vidas, e sempre de novo apontar para Cristo, apontar para Jesus e não para homens e não para nós mesmos. Transformação. Certo fazendeiro contava acerca de um desentendimento que houve entre ele e seu vizinho. Por pouco não houve entre eles uma cena de sangue. Passados alguns dias, saiu de carro sob fortes chuvas e no caminho notou que um outro automóvel estava atolado no barro. Para sua surpresa, o motorista em apuros era o seu inimigo. A princípio, ele pensou em passar de lado e deixá-lo com a sua dificuldade, mas venceu o sentimento vingativo e parou para ajudá-lo. Aquele ato transformou o inimigo de outrora num dedicado amigo. Que grande recompensa resultou de um simples ato de solidariedade humana. Aquilo que palavras ásperas e mau humor não haviam conseguido foi alcançado por poucos minutos por um ato de bondade, praticado no lamaçal do caminho, na rua, no metrô, no ônibus, no afã da vida diária, ou no lamaçal do caminho. O amor de Cristo opera milagres a qualquer tempo. A humanidade em toda parte, a nossa vizinhança está sedenta por demonstração de amizade e de atos de presteza que só Cristo inspira, que Deus inspira a nós. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, que a palavra de Cristo, que o amor de Cristo nos convença. Não o eu acho, o eu penso, isso não, eu não acho legal. Vamos pôr a luz da palavra de Deus. Foi isso que Lutero buscou entender e compreender a vontade de Deus para a vida dele. E por isso ele não pôde calar. E por isso ele enfrentou todas aquelas reuniões onde ele foi convocado para negar os seus inscritos. Mas a palavra de Deus, o amor de Deus, nos leva a se firmar na fé e dizer: eu não posso e não quero negar a Cristo, o amor de Deus, a sua vontade. Diz a palavra das senhas para nós hoje:
Um versículo bíblico de 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo, ele clamava a Deus porque ele estava com uma enfermidade, e ele diz que era como um espinho na carne que fazia sofrer, e Deus disse: olha, minha graça basta para você. Então que possamos reconhecer que na nossa fraqueza Deus age, Deus conduz nossas vidas, Deus é forte. Que possamos permitir em todo o tempo Deus ter todo o poder sobre nós e também nossas vidas. De Isaías capítulo 64, versículo 4, todos nós somos como o impuro, e todas as nossas justiças são como trapo manchados de sangue. Então o pecado, ele nos mancha, o pecado nos afasta de Deus, ele nos separa uns dos outros, dos nossos queridos, dos nossos amigos, assim como aqueles dois agricultores, fazendeiros que haviam brigado, eram inimigos. Então o pecado, ele afasta, ele traz sofrimento sobre nós e nossas vidas. O amor de Deus, o perdão de Deus traz sobre nós de novo união. Tudo o que une vem do Senhor. O que separa, o que traz briga, intriga, não vem de Deus, vem do pecado. Por isso, em Cristo, nós somos levados a nos unir pelo mesmo propósito, o mesmo objetivo, que é o reino de Deus, que é a transformação de vidas, que é dizer sim, Senhor, que a tua vontade seja feita assim na terra como no céu. Em Lucas capítulo 15, versículos 21 e 22, do filho pródigo, a história dos dois filhos perdidos, o filho disse: Pai, pequei contra o céu, contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, matam um boi, vamos fazer churrasco, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Meus queridos amados, Deus é esse Deus amoroso que sempre espera pela volta de seus filhos, pela volta de retornar a Deus, de reconhecer, de buscar e permitir que a palavra de Deus lance luz sobre o nosso pecado e a gente reconheça, a gente confesse e a gente deixe Cristo fazer uma reforma e transformar nossas vidas, nossas mentes e nossos corações. Vamos buscar no Senhor, vamos colocar nossa vida na presença do nosso Deus e não darmos ouvidos àquilo que o mundo diz ser verdade, aquilo que o mundo diz ser certo, mas vamos colocar tudo sob a base da palavra e deixar que a palavra de Deus lance luz sobre as nossas decisões. Não é por nada que no Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus esclarece, a palavra de Deus ela nos orienta e ela nos fortalece para que possamos seguir o caminho da eternidade. Aí numa palavra de Martim Lutero que diz assim: ó Senhor Jesus, tu és a minha justiça, eu porém sou o teu pecado. Tu tomaste sobre ti o que é meu e me deste o que é teu. Tu tomaste sobre ti o que não és e a mim deste o que eu não sou. Que de fato possamos refletir e meditar o que a palavra de Deus significa para mim, o que Deus é para mim, o que Jesus é para mim, o que o Deus Espírito Santo é para mim. Coloque sua vida nas mãos do Senhor, deixe que Ele te transforme, deixe que Ele te oriente, deixe que Ele te aconselhe. Por isso, leia a palavra, busque no Senhor, busque a comunhão, faça parte do corpo de Cristo, que é a igreja, onde pessoas se reúnem em seu nome para adorá-lo, para engrandecê-lo, para serem ensinados a andar no caminho do Senhor. E que possamos permitir que a palavra de Deus reforme e transforme nossas vidas à luz da palavra do Senhor. A todos nós, uma abençoada terça-feira.